My regards to Swami Nirmalatmananda Maharaj and my greetings to all of you brothers and sisters. Saudações ao Swami e a todos os irmãos e irmãs. I am here these 2 days and I enjoyed the ashrama atmosphere and company of all of you. Ele está aqui há 2 dias e nesses 2 dias ele gostou bastante da companhia e da atmosfera do ashram. This is the first time I am visiting Brasilia, though it is second time visiting Brazil in 14 years. É a primeira vez que ele visita Brasília, mas é a segunda vez que ele visita o Brasil em 40 anos. I shall certainly love to come back again to see you and meet you, but I don't know when. Ele gostaria de voltar para visitá-lo, mas ele não sabe quando. So tonight, the topic that has been picked for me is the human aspect of spiritual life. O tópico escolhido da palestra hoje é Human aspect of spiritual life. É o aspecto humano da vida espiritual. Religion is being practiced for thousands of years. A religião vem sendo praticada há milhares de anos. In different parts of the world as human civilization was developing. Em diferentes partes do mundo, conforme a civilização humana ia se desenvolvendo. It has been refined and it has been sophisticated to much extent. Ela foi refinada e sofisticando de uma certa forma. But more or less the religion remains about fearing God. Porém, mais ou menos ela se mantém no aspecto de temor a Deus. Different religions, they teach how to live our life according to their own doctrines. Diferentes religiões ensinam como você viver a sua vida apenas de acordo com a sua própria doutrina. Following the system properly, we shall be rewarded. Você seguindo o sistema apropriadamente, você vai ser recompensado. And breaking the rule and going against the discipline of those doctrines, we shall be punished. E se você não seguir a doutrina e as regras, ir contra o que elas pregam, você vai ser punido. Different religions, they talk about heaven and hell. Diferentes religiões falam do céu e do inferno. People also, they think about God who can help them in their life. As pessoas também pensam em Deus como alguém que pode ajudá-los na sua vida. They want to live their life happily here in this world. As pessoas querem viver suas vidas felizes aqui no mundo. And they want God's help to remove the troubles and problems from their life. E eles querem a ajuda de Deus para remover os problemas de suas vidas. More or less, this is the kind of religion most of the religious people in the world are following. Mais ou menos esse é o sistema que a maioria das pessoas está seguindo de religiões mundo afora. So there is the idea of God, whether we are following one religion or another, who is beyond our reach. Então a ideia de um Deus, seja essa ou aquela religião, mas Deus que está além do nosso alcance. But he is more or less like a human being. Mas ele é mais ou menos como um ser humano. We can please him or we can anger him. Nós podemos satisfazê-lo ou deixá-lo com raiva. So that is one kind of humanizing God. Então é uma forma de humanizar a Deus. That just like human being, God also behaves. Assim como os seres humanos, Deus também se comporta. We don't know
because mostly people don't think about seeing God first time. Na verdade, as pessoas não conseguem confirmar se é isso mesmo porque elas não pensam em ver Deus, ter um contato direto com Deus. This is a religion, in Vedic religion, this is called dualistic religion. Na religião védica, isso é chamado de religião dualista. That there is two, God and creation. De que há Deus e a criação. And these two always remain separate. E que esses dois sempre estão separados. Vedanta teaches us something more than that. Vedanta nos ensina algo a mais que isso. It says that it is possible to go beyond this concept of dualism. Diz que é possível ir além desse conceito de dualista. It says that ultimately the reality is one without a second. E se diz que, em última instância, a realidade é uma, sem essa divisão. Every individual being and the entire creation, it will eventually be realized as that one without a second. E todo indivíduo, em algum momento, vai ter essa realização da unidade. That one without a second is of the nature of eternal bliss. E essa unidade é o conceito da bênção eterna, da bem-aventurança eterna. It is of the nature of never-changing reality. É a realidade da natureza que nunca se altera. It is of the nature of eternally existing without a beginning or an end. É da natureza do infinito, sem começo, sem fim. All spiritual life is about eventually experiencing and realizing that truth. E a vida espiritual se trata de eventualmente realizar essa verdade. Realizing that truth is the experience of freedom. Realizar essa verdade é a experiência de liberdade. All people, all creature in this entire creation, they are bound by different laws. E todas as criaturas em toda a criação estão presas por algumas regras. These laws are restrictions, these are bondages. Essas leis são restrições, são amarras. Such as all creature, human being and others, they are bound by the law of birth and death. Então, os humanos e outras criaturas, todas elas estão presas pela regra, pela lei de nascimento e morte. And in between, they have to continuously keep changing from their childhood to youth to old age and suffer many different illnesses and problems. E no meio desse processo, elas estão submetidas ao processo de nascer, crescer, adolescência, vida adulta e todas as doenças e problemas disso. Similarly is our internal personality. Da mesma forma a nossa personalidade interna. Someone is very intelligent, someone is not so intelligent, someone is dull outright. Uma pessoa é muito inteligente, outra é pouco inteligente, outra é burra. In the life, somebody will be very successful, somebody will be failure, somebody will live happily, somebody will suffer a lot. Na vida, algumas pessoas vão ter muito sucesso, outras vão ser um fracasso, algumas vão viver felizes e outras vão sofrer muito. All these things and many, many more conditions, they bound us.
Todas essas e muitas outras condições nos prendem, nos amarram. We are restricted and limited under all these. Estamos limitados por todas elas. Any kind of restriction, any kind of bondage is suffering. E qualquer tipo de restrição, amarra, Ultimately, we want the freedom from any restriction. em última instância, nós queremos a liberdade de qualquer restrição. Vedanta teaches that ultimate freedom from any kind of limitation and restriction and bondage is possible. E o Vedanta ensina que a libertação de qualquer tipo de amarra, restrição é possível. That freedom is in the realization of that one without a second. E essa liberdade é possível através da realização do uno sem um segundo. When the entire creation disappears and a blissful state only remains. E quando toda a criação desaparece, apenas um estado de bem-aventurança permanece. This message of Vedanta is not a theory. Essa mensagem do Vedanta não é uma teoria. This has been again and again realized by great spiritual personalities. Isso vem sendo realizado muitas vezes por grandes personalidades. The message of those great sages and saints who have realized this truth É a mensagem desses grandes mestres que realizaram essa verdade. they have appeared in the books called Upanishad. Essa mensagem, elas apareceram nos livros chamados Upanishads. Following their teachings, others also can realize the same truth. Seguindo esses seus ensinamentos, outros também podem realizar essa verdade. This has happened in India especially from a very ancient time. Isso tem acontecido na Índia especialmente desde um tempo muito antigo. When Sri Ramakrishna was there in Dakshineshwar, there came a great sage named Totapuri. Quando o Ramakrishna estava vivo na região dele, havia um grande sábio chamado Totapuri. It is said that this great Swami was given to the monastery by his parents because they had promised to God to give the first child to the monastery at a very young age. E é dito que esse Swami foi entregue em uma idade muito inicial da vida dele por uma promessa dos pais dele. Under the teachings and advice and instruction of great monks of that monastery, for more than 40 years, this Swami realized the truth. E sob a orientação dos swamis e sábios desse monastério, ao longo de 40 anos, ele realizou essa verdade. After realizing the truth of that one without a second, he wandered to many different places of pilgrimages. E após realizar essa verdade, ele perambulou, foi por diferentes lugares, peregrinando. Eventually coming to the Kali temple of Dakshineshwar. Eventualmente chegando ao templo de Kali de Kalineshwar. Sri Ramakrishna received the initiation of non-dualism from that great Swami. Shri Ramakrishna recebeu a iniciação da filosofia não dualista desse grande Swami. So that Swami was a living example of the teachings of those Upanishads. Então, esse Swami era o exemplo vivo dos ensinamentos do Upanishad. That says that Brahman alone is real, everything unreal. Que diz que Brahma apenas é a verdade e o resto é falso. Similar Swamis were living during the time of Sri Ramakrishna.
Outros swamis viviam no tempo do Ramakrishna. When he was visiting Varanasi, he saw another great monk named Trailanga Swami. Quando ele visitou Varanasi, ele conheceu um outro swami, Trailanga Swami. Trailananda Swami. He was also a similarly wonderful and great self-realized Swami. Ele também era um swami realizado, um grande swami realizado. With his yogic power, he had lived several hundred years. Com seus poderes yogis, ele havia vivido centenas de anos. Many years afterwards, when Swami Vivekananda was living like a wandering monk, he also saw another Swami in a place called Gazipur. O Swami Vivekananda, quando ele estava vivendo como uma vida de mendicância, ele também conheceu um outro Swami. What's the name? In a place called Gazipur. Num lugar chamado Gadipur. That Swami's name was Pauhari Baba. O nome do Swami era Pauhari Baba. He was a great saint, self-realized, God-realized, and a yogi. Ele era um grande santo, auto-realizado, realizado em Deus e yogi. A master yogi. Um master yogi. All this Swami's life, and I am talking about within a very short period of time, it proves the truth about the Vedic message that ultimate reality is one without a second. E todas essas vidas, né, desses swamis são a prova védica da verdade última. And they also were talking about that this world is unreal. E eles também passavam essa mensagem de que o mundo é irreal. So while they were living in a state of bliss in their own world, como eles estavam vivendo num estado de bem-aventurança no seu próprio mundo, in their eyes this world was unreal. Aos seus olhos esse mundo era irreal. This world was like a dream. Esse mundo era como um sonho. We go to sleep in the night and see some dreams, and when we wake up, we think that those dreams are unreal. Quando nós dormimos e temos alguns sonhos e acordamos, nós pensamos que esses sonhos eram irreais. This realization of the supreme truth is like waking up. Essa realização do Supremo é da mesma forma se despertar. And then this world that we are living and walking and talking is a dream to that realized soul. E esse mundo que a gente está andando é como um sonho para essa alma realizada. This is a very sublime religious truth. Essa é uma verdade sublime religiosa. This is way superior a religion than the religion of greed and fear. Essa é uma verdade religiosa muito acima, superior da religião da ganância, greed, Fear. Da ganância e do medo. That living religion for fear of being punished by God or asking God to give this or that kind of a expectation of greed, that religion remains much inferior to that supreme religion. Essa religião de viver temendo a Deus, com medo de Deus, ou de ficar pedindo favores para a sua vida, é uma forma muito inferior de religião. The question is, can that religion of non-dual be successfully spread among ordinary people?
A questão que permanece é se essa religião da não dualidade pode ser difundida entre as pessoas ordinárias, normais. People live in a very, very different level of their mental existence. Pessoas vivem em níveis muito diferentes de suas existências mentais. This idea of world to be unreal and Brahman alone, one non-dual real, is beyond the reach of most of the people. Essa ideia de um mundo ser irreal e de que Brahma é a verdade está muito além da possibilidade da maioria das pessoas compreender. The day-to-day struggle to live one's life is too much for them to think about non-dual. A luta diária que a maioria das pessoas está submetida faz com que essa ideia esteja muito distante de elas conseguirem compreender. So what is the bridge between these two? E qual que é a ponte entre esses dois? How we, at the very ordinary level of existence, can ever think of and reach that highest level of non-dual? E como que nós, nesse nível de existência mais baixo, podemos manter a consciência nesse estado? We find in the Vedantic teachings many other kinds of messages also. Nós achamos nos ensinamentos da Vedanta também outros tipos de mensagem. The message that it is not that this world is necessarily to be considered as a dream from the very beginning. É a mensagem de que esse mundo não necessariamente tem que ser considerado irreal desde o início. It is possible to start from where we are standing and then grow from here step by step. É possível começar de onde nós estamos e ir crescendo passo a passo. In Bhagavad Gita, Sri Krishna has famously said that No Bhagavad Gita, Shri Krishna disse, Sri Krishna said very famously, ele disse de uma forma muito famosa, conhecida, I'm saying one line in Sanskrit, so you don't have to say that. Aham atma gudakesha sarva bhutasaya sthita aham adischa madhyamcha bhutanam anta evacha. That means that I am the self in all being, all creatures. I am the beginning, I am the middle, and I am also the end. ele falou, I am the self in all creatures. a tradução, né, do trecho em sânscrito que ele falou eu sou o self de todas as criaturas, I am at the beginning, I am in the middle, and I am at the end also. eu estou no início, no meio e também no fim. This one statement, which is so profound a statement, a spiritual eye-opener, it says that this middle that we are living, beginning is the beginning of creation, the middle where we are existing, and the end, that non-dual reality, everything is only God and God alone. Essa afirmação, né, que é eye-opener, seria que abre os olhos, né, ela afirma que o início, o meio, o fim, tudo isso é Deus, apenas existe Deus. So we don't have to be afraid of high philosophies or be worried about our present state of mind. High philosophy don't have to be afraid. Yeah. Nós não precisamos ter medo de altas filosofias e também of our present state. Don't be afraid of it. Not to worry about. Okay. De não temer o nosso presente estado. Moreover, very famously, Sri Ramakrishna has stated that high philosophy cannot be taught to a hungry soul.
E Ramakrishna também ensinou, né, de uma forma muito famosa, que a alta filosofia não pode ser ensinada por uma alma faminta. People who are struggling with their life now and here, they are not ready to listen to very high spiritual messages. Pessoas que estão aqui sofrendo não estão preparados para ouvir sobre a alta filosofia. For ordinary people, a different kind of religion is needed. Para pessoas comuns, outro tipo de religião é necessária. So to teach that God Himself comes down and lives as a human being. E para ensiná-las, Deus vem Ele próprio e viver como ser humano. Vedanta says that it is not one-time affair or one-time activity, it is a plethora of action. Vedanta diz que não é uma coisa que a gente faz de uma vez, na verdade é um conjunto de ações. Whenever it is needed, God comes down on earth and appears in human form. E sempre que necessário, Deus vem à Terra e assume a forma humana. On one hand, He lives as a common human being. On the other hand, He displays the highest spiritual realization in His own life. Em uma mão ele vive como um ser humano, mas na outra ele mostra a mais alta realização divina. So we find in their life the human emotions, compassion and love, they are supremely displayed. E a gente vê essas expressões levadas ao máximo, né, da compaixão, do amor. This is the human personality or human aspect of highest spiritual truth. Essa é a personalidade humana, né, da expressão máxima da verdade. Let me give you one example. Vai dar um exemplo. Sri Ramakrishna once was going for a pilgrimage in the group of the owner of the temple, Mathuranath Vishwas. O Shri Ramakrishna, uma vez ele estava indo numa peregrinação do dono de um templo, chamado, o nome que ele falou? Kali Temple, owner of Kali Temple. O dono do templo de Kali. Yeah. They were on the way of traveling, they stopped by in a North Indian place of Shiva temple pilgrimage called Deoghar. Um lugar chamado Deoghar. There they were staying for a few days and visiting this holy temple. E lá eles ficaram por alguns dias visitando esse templo sagrado. While staying there, Sri Ramakrishna saw a huge crowd of villagers that were utterly suffering from poverty. E enquanto eles estavam lá, Sri Ramakrishna viu um conjunto no vilarejo de pessoas que estavam vivendo no estado de pobreza. That crowd of poor people, young and old, they were from a distance watching this wealthy group and their lifestyle. E essas pessoas, né, esse grupo que estava em estado de pobreza, estavam de forma distante olhando esse grupo que estava peregrinando. It was evident that those villagers were hungry and starving. Era evidente que essas pessoas estavam famintas. So Sri Ramakrishna completely melted in compassion for these people. E Sri Ramakrishna ele se derreteu em compaixão por essas pessoas.
he told Mathur Nath Biswas that I want you to feed all these people. Ele falou a Mathur Vashi, sorry the name, Mathur Nath Biswas. que ele gostaria de alimentar essas pessoas. That you give them new clothes to wear. E lhe deem novas roupas para usar. Give them oil to smear their very dry and dirty hairs and take bath. E dê óleo para eles passarem no cabelo e tomarem banho. He wanted to see them happily become fresh and be fed sumptuously. Ele gostaria de ver as pessoas ficando, né, limpas e alimentadas. Mathur said, Father, this is a huge crowd. Mathur disse, pai, esse é um grupo bem grande. We have a long way to go and we have a lot of expenditure. Nós temos um caminho bem longo e muitos gastos. What you are telling is too much to spend here. O que você está dizendo para a gente gastar é muito gasto aqui. Please don't ask this kind of things. Por favor, não peça esse tipo de coisas. Sri Ramakrishna simply said, okay, then I am not going anymore to your pilgrimage. E o Sri Ramakrishna disse, ok, então eu não vou mais na sua peregrinação. With tears in his eyes for seeing the hungry faces in front of him, he walked to the crowd and sat with them on the ground. E com lágrimas nos olhos, ele foi em direção a essa multidão e sentou com eles no chão. He said, I don't need to go to any other pilgrimage. Ele disse, eu não preciso ir a nenhuma outra peregrinação. I will live with them and I will stay here. Eu vou viver com eles e ficar aqui. You go. Você vá. Then Mathur Babu had nothing else to do. Então o Mathur ele não tinha nada mais a fazer, No other alternative. nenhuma alternativa. He had to say, okay, Father, let me see what I can do. Então ele disse, ok, pai, então eu vou ver o que dá para fazer. He was a big landlord. Ele era um grande dono de He terras. sent his men to the cities and bring everything that were necessary, gave them the oil to smear on their body and new clothes and fed them as much as they wanted. Então ele mandou os seus homens para a cidade, eles pegaram óleo para passar, roupa, comida. Whole village were cheerful, and then Sri Ramakrishna again was satisfied and willing to continue in his pilgrimage. Todo o vilarejo ficou feliz e o Ramakrishna estava pronto novamente para seguir a peregrinação. The God incarnates in human body and then he expresses the human side of the God's grace. Deus se encarna na forma humana e expressa o aspecto divino da graça. This grace appearing in the form of kindness is a part of religious practice. Essa graça, this grace, This Is grace, expressed. God's expression of grace. a graça expressa é uma manifestação divina, da bondade divina. So every religion they talk about being compassionate. Então toda religião fala sobre ter compaixão. Most of the religions they talk about doing philanthropic service and activities as the part of their religious creed. A maioria das religiões fala de fazer atos de filantropia como uma atividade, parte da sua religião. 500 years back there was a great Vaishnava saint in Gujarat. 500 anos atrás havia um grande santo Vaishnava em Gujarat. His name was Narasim Das O nome dele era este. Mehta.
Narasimha Das Mehta. I did not hear Mehta. So his famous saying was, Vaishnava Janat, this you don't have to translate. Vaishnava Janato tene kahiye je pir padai jane re, par dukh pe upakar kare par man abhiman na aane re. That means that person is the real devotee who can feel the pain in others. É a expressão famosa dele, né? Essa afirmação que ele falou, significa isso, que... can you repeat some Yeah, of this, please? a person is a real devotee who feel pain in others. É o verdadeiro devoto, aquele que sente a dor dos outros. And then feeling pain, he does good to others and never become proud for doing that. E sentindo a dor dos outros, ele faz bem aos outros e nunca fica orgulhoso disso. This is a part of that dualistic religion. E isso é parte daquela religião dualista. Sri Ramakrishna's time, there was great influence of another God-man, Sri Chaitanya. No tempo de Sri Ramakrishna havia também uma influência grande de um outro santo, Sri Chaitanya. And one of his teachings was very famously being said by everybody. E um de seus ensinamentos era muito difundido e dito por todo mundo. The saying was, these three things are most important in your spiritual life. Esse ditado dizia que essas três coisas são as mais importantes na sua vida espiritual. He said, because he was Bengali, so it was in Bengali. Name ruchi, jibe daya, Vaishnav sevan. Means joy in chanting God's name, this is one. Having compassion for people and creature, this is number two. And serving all devotees. The first is But joy in is chanting. joy in chanting holy name. É um ditado em Bengali, né? O primeiro é você sentir alegria em cantar o nome de Deus. The second? Second was serving the all creatures Servir a todas as criaturas. O segundo out of compassion. é a partir de compaixão. And third one was serving all devotees. E o terceiro é servir a todos os devotos. During time of Sri Ramakrishna, he also was very respectful to Sri Chaitanya. No tempo de Ramakrishna, Sri Chaitanya era muito respeitado. Then one day he went into deep samadhi, talking about this message of Chaitanya. E um dia ele entrou num profundo samadhi falando dessa mensagem de Chaitanya. And after returning back from samadhi, he gave a different twist to this message. E após voltar desse samadhi, ele teve uma compreensão diferente, né? Uma virada no entendimento desse ditado. He said that no, it is not compassion to the poor creature. Não é compaixão para as criaturas pobres. He said that who you are to talk about compassion? Quem é você para falar de compaixão? You yourself is a poor creature. Você mesmo é uma pobre criatura. You cannot have a compassion on other creature. Você não pode ter compaixão sobre outras criaturas. It is God who has appeared in all the different forms. Foi Deus que apareceu em diferentes formas. It is your worship respectfully to all creatures in the form of service. É a sua devoção em forma de serviço a todas as criaturas. Yes. Service to God
in the form of your service to all creatures. É serviço a Deus em forma de serviço a todas as criaturas. That is worship to God in the form of service. Isso é devoção a Deus em forma de serviço às criaturas. This was a very different interpretation. Essa era uma interpretação bem diferente. This message was there from very ancient time. Essa mensagem estava lá desde tempos muito antigos. As I already mentioned that in Bhagavad Gita, Sri Krishna says that me, the God, is in the beginning, the middle and the end. Como ele já mencionou no Bhagavad Gita, Shri Krishna diz, eu estou no início, meio e fim. So all these creatures that we see all around us, então todas essas criaturas que nós vemos ao nosso redor, whether they are poor or rich, sejam pobres ou ricas, whether they are suffering or they are doing well, estejam elas sofrendo ou indo bem, many different levels of creatures, inferior creatures, muitas criaturas de diferentes níveis, inferiores. We have to change our view. Nós temos que mudar a nossa visão. And see as God appearing in all those forms. E ver Deus aparecendo nessas formas. And then serve God in there. Então servir a Deus nelas. This is the message that Sri Ramakrishna's main disciple, Swami Vivekananda, eventually taught to the whole world. Essa foi a principal mensagem de Sri Ramakrishna que seus discípulos eventualmente passaram ao mundo. Vivekananda. This is called practical Vedanta. Isso é chamado de Vedanta prático. Swami Vivekananda's teaching was so very revolutionary. Os ensinamentos de Sri Ramakrishna foram tão revolucionários. Swami Vivekananda. Vivekananda. In interpreting Vedanta. Interpretar Vedanta. That Sister Nivedita has said in one place. Que a irmã Nivedita disse em um lugar. That when Swami Vivekananda appeared in the Parliament of Religion in Chicago, que Swami Vivekananda, quando apareceu no Parlamento da Religião em Chicago, he came to explain Vedanta. Ele veio explicar Vedanta. To tell about Hinduism. Ele veio falar sobre hinduísmo. But when he ended his talks, mas quando ele acabou suas falas, he had created Hinduism. Ele criou o hinduísmo. So this creation is all about application of Vedanta in our spiritual life, seen in a very different way. Can you repeat, Swami? It's a complex. This creation of Hinduism, essa criação do hinduísmo, is all about sobre application of Vedanta in life in a very different way. É sobre a aplicação do Vedanta na vida. So Swami Vivekananda later on founded this monastic order of Ramakrishna Mission. Swami Vivekananda posteriormente criou a ordem monástica da missão do Ramakrishna. He asked his follower to practice all the 4 yogas in their life. Ele pediu aos discípulos para todos seguirem os 4 yogas, aplicarem os 4 yogas na sua vida. As it was possible for them, 1 yoga, 2, 3 or 4. Conforme fosse possível, 1, 2, 3, 4. The Bhakti, Jnana, Yoga and Karma. O Bhakti, Jnana e Yoga. E o Bhakti é o Karma. Valeu. But he made it a compulsory for all to imbibe some amount of Karma Yoga. Mas ele tornou obrigatório todos incorporarem uma parte obrigatória de Karma Yoga. This Karma Yoga is all about serving everybody, seeing God in them. O Karma Yoga, ele
Ele traz esse aspecto de ver Deus em todas as pessoas. So we see that Swami Vivekananda said that my message can be said in a few words. Swami Vivekananda disse que a mensagem dele pode ser resumida em algumas palavras. To tell to everybody about the inherent divinity within them. De falar para as pessoas da divindade inerente a elas. And to help them to realize that divinity and be free. E ajudá-las a realizar essa divindade e se liberarem. This message and this mission of his organization was an expression of his compassion for all. Essa mensagem, a missão da sua organização, eram essa mensagem de compaixão para todos. That which appeared in the form of Sri Ramakrishna, aquele que apareceu na forma de Shri Ramakrishna, the God's love that appeared in that human body, the God's love that love. appears. O amor de Deus naquela aparição. That is now being flowing through many different channels. Agora está sendo canalizada por diferentes canais. This is the God's human face, the face of love and compassion for all. Essa é a face divina, né, humana divina do amor a todos. So I want to conclude this here, and I again thank Swami Nirmalatmananji for organizing this wonderful meeting and allowing me to say a few words. Ele está encerrando a fala dele, agradece a Swami e a oportunidade de trazer essas palavras. Thank you. Thank you, Swamiji.